Passagem de Rafah, aquela que conecta Egito à faixa de Gaza, finalmente aberta para que cidadãos estrangeiros saiam da faixa de Gaza em direção aos seus respectivos países, com 500 nomes sendo colocados nessa lista. Por enquanto, nenhum brasileiro, mas as mediações indicam que talvez até sexta-feira brasileiros possam abandonar a faixa de Gaza. Notícias importantes também relacionadas às consequências do ataque em Jabalia e outros ataques israelenses. A gente teve, de fato, a morte de um dos principais líderes do Hamas, mas, em compensação, grandes prejuízos sociais. Isso vem causando impactos nas relações diplomáticas e geopolíticas de Israel, como, por exemplo, o Irã ganhando voz frente a outros países islâmicos. Hoje, por exemplo, em uma reunião com Catar, Turquia, Arábia Saudita e Egito, fez anúncios importantes sobre medidas comuns dos países islâmicos, inclusive ameaçando uma nova crise do petróleo, não só contra Israel, mas também contra o Ocidente. E a gente tem também, pessoal, alguns países sul-americanos convocando seus embaixadores, como, por exemplo, Colômbia e Chile, e a Bolívia, inclusive, rompendo relações diplomáticas com Israel. Será que Israel vai se compadecer desse isolamento geopolítico ou é tudo só fogo de palha? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a possibilidade do Zelensky vir ao Brasil. Sim, de fato, essa possibilidade existe e está em período de negociação. E também falar um pouquinho sobre o Biden, que regulamentou, a partir de um decreto, a inteligência artificial nos Estados Unidos. Como que a gente vai conseguir fazer com que a inteligência artificial haja de maneira, entre aspas, moral e ética em relação a governos e até mesmo à sociedade, não só dos Estados Unidos, mas a sociedade mundial? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein? @prof_Ricardo Marcílio. E não vou continuar o vídeo enquanto você não votar em mim ali, ó, no prêmio IBEST, hein, pessoal? Tô concorrendo na categoria de maior influenciador da educação 2023 e ficaria, assim, extremamente honrado se você dispusesse, pessoal, uma partezinha só do seu tempo para ir lá no prêmio IBEST e votar em mim. Tamo junto? Pô, galera, me ajuda aí, vai? Tá bom? Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo que a gente tem bastante assunto importante aí pra comentar. Hoje a gente teve, pessoal, uma boa notícia, que com mediação do Catar, do Hamas, lembrando que o Catar, eu sempre falo, né, é mais ou menos um agente duplo. Enquanto tem a maior base aérea dos Estados Unidos no Oriente Médio, é um país que recebe, por exemplo, membros do Hamas dentro do seu território. Conseguiu mediar uma negociação entre Israel, Egito, membros do Hamas. E a gente sabe que por trás também, né, parceria ali dos Estados Unidos, a abertura de uma passagem ou de um corredor humanitário, para que as pessoas da faixa de Gaza abandonem aquelas posições. Lembrando que não são os 2.200.000 ou 2.300.000 habitantes que vivem na faixa de Gaza, e sim estrangeiros que estão ali posicionados. A lista que foi divulgada hoje, ela conta com 500 nomes que já começaram a passar em direção ao Egito. Por enquanto, a gente percebeu que são países que possuem uma diplomacia mais próxima de Israel. Austrália, Áustria, Bulgária, Finlândia, Indonésia, Jordânia, Japão e República Tcheca. Também teve, pessoal, alguns membros, tá, da Cruz Vermelha e também de outras ONGs ou instituições internacionais. Professor, e os brasileiros? Por enquanto, inclusive, né, até algumas mídias começaram a retratar com dificuldade, tá? Porque, novamente, há denúncias que Israel cortou a comunicação e a internet, né, que existe na faixa de Gaza. Mas a gente teve, pessoal, por exemplo, nesse momento, são 34 pessoas em Gaza que querem vir em direção ao Brasil. 24 brasileiros que ali estão e 10 palestinos que vivem em Gaza que pediram ali, né, para chegar, enfim, ao território brasileiro. Por enquanto, ninguém dos Estados Unidos também foi em direção ao seu país de origem, mas está em período de negociação e, segundo palavras dos Estados Unidos, deve ficar para quarta ou para quinta-feira. Os brasileiros, segundo palavras das nossas relações exteriores, deve ficar para sexta-feira as pessoas abandonando aquelas posições. Lembrando, pessoal, que há denúncias de corte de água, falta de insumos, combustível, energia. É uma situação de caos humanitário. Inclusive, até por isso, a gente tem, hoje saíram, né, algumas imagens, por exemplo, divulgadas, de como que Israel está realizando a sua incursão em direção à faixa de Gaza. Se vocês observarem, nas áreas mais populosas, por exemplo, ao norte, que é a cidade de Gaza, você tem praticamente um fecho ali se formando, com Israel vindo do norte, do leste, em direção ao sul. Ou seja, para fazer um cerco à cidade de Gaza, que é uma cidade que conta com mais ou menos aí uns 700.000 habitantes.
E alguns ataques que estão sendo feitos por Israel, e isso já foi falado assim pela alta cúpula israelense, o primeiro grande objetivo vai ser a aniquilação do Hamas e os segundos ou terceiros objetivos são o resgate de reféns e a preservação das vidas que ali vivem. Inclusive, a gente teve um ataque, por exemplo, ontem feito em Jabalia, que conseguiu, de fato, matar, segundo Israel, o principal ou um dos principais líderes do Hamas, o Ibrahim Biari. Mas, em compensação, a gente teve a morte, segundo o que foi divulgado ali pela Al Jazeera e tal, de 50, pelo menos 50 civis que ali estavam. E segundo palavras de Israel, eles sabiam que existiam civis que ali estavam e consideraram como se fosse uma baixa, ou seja, uma consequência de um ataque, já que o Hamas utiliza os escudos humanos, como por exemplo hospitais, para fazer a sua proteção. Só que, de novo, pessoal, isso e aqui não estou nem. Isso é condenado pela comunidade internacional. Quando você pega. A gente está falando, pessoal, de mais de 8 mil vidas que foram perdidas dos palestinos, e óbvio que uma pequena minoria só são de membros do Hamas. Então aí você tem uma página, por exemplo, né, que foi divulgado, poxa, somente de crianças que nem um ano de vida tinham completado. Então mais da metade das mortes, estima-se quase 60%, tá? De crianças e mulheres. Ah, mas o Hamas, pessoal, ninguém aqui está defendendo o Hamas. Tem que deixar bem claro, tá? Uma coisa é a organização política que prega a destruição do Estado, outras são civis que ali vivem, que muitas vezes nem compactuam com esse governo. Ah, professor, mas o Hamas também não é condenado? Claro que é, por isso que é um grupo terror, taranã, né? Israel não poderia, sendo um Estado legítimo, com governo internacional, agir da mesma maneira, segundo as organizações internacionais, da mesma maneira que o Hamas agiu. Então a gente percebe que, primeiro, há uma certa. Só alguns dados oficiais, tá? A gente teve, pessoal, 11 mil alvos que foram atacados em Gaza e, inclusive, um ex-diretor, inclusive, da ONU, colocando, pessoal, que o que está acontecendo, por exemplo, hoje, segundo suas palavras, é um genocídio. Não posso falar aqui no YouTube, né? Ah, só lembrando, tá? Professor, por que você não fala as palavras? Só uma justificativa. Ontem meu vídeo, por exemplo, ele foi desmonetizado. Exatamente. Alguma coisa que eu falei não agradou a nossa queridíssima plataforma, que gosto bastante, sou muito agradecido. Mas tem alguns probleminhas aí de esclarecimentos. E simplesmente cortou o alcance e desmonetizou meu vídeo, entende? Então por isso que eu falo meio tanana da vida, tá? Mas voltando aqui. Então, o genocídio, enfim, que foi praticado está sendo praticado por Israel. E isso é uma visão que vem cada vez mais reverberando na comunidade internacional. Por exemplo, pessoal, hoje a gente teve declarações do Irã. O Irã, lembrando, eu encaixo não só o Irã, mas todo o eixo da resistência, como um grupo de países e organizações que aí, independente se Israel está ferindo ou não os direitos humanos, seria contra o Estado de Israel, tá? Isso é bem importante. Então você pega aí o Irã, a Síria, o Iraque, membros do Paquistão, os Houthis, né, no Iêmen, que chegaram inclusive a declarar guerra contra Israel, Jihad Islâmica, dentre outras organizações. Mas o Irã, por exemplo, hoje, a partir do seu ministro das Relações Exteriores, está numa reunião inclusive na Turquia. Lembrando, pessoal, que o Raisi, presidente do Irã, também tem uma reunião com a Turquia, muito possivelmente com o Erdogan, num futuro próximo. Essa reunião hoje de ministro das Relações Exteriores está sendo feita na Turquia, contou com Catar, com Turquia, Arábia Saudita e Egito. Segundo eles estão a um passo do anúncio de uma decisão super relevante, super importante. A gente teve, pessoal, por exemplo, declarações do ministro das Relações Exteriores falando que se a agressão não acabar, duras consequências vão acontecer, isso com outros países participando, hein? Egito, Turquia, Jordânia, que são países mais, entre aspas, neutros na situação. E o próprio Khamenei, né, o Ali Khamenei, que é o ayatolá do Irã, deu declarações no sentido que o Irã fará de tudo para convencer os outros países islâmicos a cortar o fornecimento de alimentos e também de combustíveis para Israel. Eu, galera, vocês sabem, né, sou professor de geografia e tal, e já dei algumas vezes aulas sobre a questão palestina. Lembro de um conflito assim, tá? De um conflito em que o Ocidente estava apoiando Israel, e aí os países árabes ou os países islâmicos, eles se uniram e fizeram retaliações ao Ocidente, pegando num ponto fraco para os países ocidentais, que seria o corte ou a nacionalização do petróleo. Foi assim que, de fato, a Guerra do Yom Kippur em 73 acabou trazendo como consequência a crise do petróleo, que causou grandes alterações na geopolítica internacional. A Europa, por exemplo, vivia numa época mais keynesiana, altos gastos públicos, alta arrecadação de impostos. Pô, vem a Margaret Thatcher no Reino Unido, vem o Reagan nos Estados Unidos,
corta gastos públicos, medidas de austeridade. Pessoal, houve uma transformação da geopolítica internacional. A crise do petróleo, por exemplo, gerou uma crise profunda nos países latino-americanos que tinham se endividado na busca de um crescimento econômico a juros baixos. Com a crise do petróleo, houve um aumento dos juros e uma situação de armadilha da dívida para esses países. Entende o quanto o Oriente Médio é significativo? O professor quer dizer, então, que hoje, se esses países islâmicos fizerem uma conjuntura e nacionalizarem, impedirem a exportação de petróleo, o mundo passará por uma nova crise do petróleo? Penso que não, tá? Por quê? O mundo aprendeu, né? Assim, nem sempre o mundo aprende, mas dessa vez, entre aspas, aprendeu. A dependência que tinha em relação ao petróleo do Oriente Médio era muito maior na década de 70. Pessoal, ninguém achava que o petróleo ia acabar, que o petróleo ia ter problemas. Então, como o petróleo era muito barato, o Golfo Pérsico era ali a grande parte da exploração mundial. Hoje, ainda é uma fatia importante. Mas não dá para desprezar a produção que existe na Rússia, a produção que existe nos Estados Unidos, a produção que existe, sei lá, no Mar do Norte, entende? Existem outras áreas que também são importantes na parte da produção. Mas, querendo ou não, é uma ameaçinha que o Khamenei fez em relação a uma possível nova crise do petróleo, que com certeza não será tão forte, caso ela aconteça, como foi a crise de 73. Ao mesmo tempo, o parlamento iraniano, ele deu algumas dicas do que pode ser feito. Deu algumas sugestões, tá? Pessoal, novamente, fez graves ameaças em relação a Israel, deixou bem claro que a acusação que é feita, que o Irã participou do atentado, que o Irã está financiando com armas e tal, ela é ilusória, ela é uma mentira da comunidade internacional, segundo o Irã, e que eles estão compactuando com a ideia. Inclusive falou, olha, se vocês querem contar com o Irã, vocês, Hamas, para propagar o ideal de união do mundo islâmico contra o Estado de Israel, contra o Estado sionista, estamos juntos. Só que a gente não vai fazer o repasse de armas. E propôs uma solução. Falou, olha, enquanto todo mundo está pedindo a solução de 2 estados, ou seja, um Estado palestino e um Estado de Israel, a gente não acredita nessa proposta. A gente acha que tem que ter um único Estado ali com a convivência pacífica de islâmicos e judeus. Aí, caso os israelenses que viviam em Israel não concordem, que vão embora, e se os palestinos também não concordarem, que também vão embora. Ou seja, eles, diferente da comunidade internacional, pregam a solução de um único Estado. E também falam em democracia. Estranho, né, o Irã falar em democracia. Mas enfim, tá? Papo aí da geopolítica internacional. E aí, pessoal, gostou da proposta iraniana? Acha que valeria a pena? O Irã também comentou sobre a possibilidade, na verdade, o Hezbollah, de entrar no conflito. Porque, querendo ou não, pessoal, Israel está fazendo constantes ameaças e o Hezbollah faz alguns ataques pontuais, mas não apoiou de fato o Hamas. Saiu no New York Times que o Hezbollah, por enquanto, não fará ataques, porque acha que o Hamas está lidando muito bem com a situação, mas que eles têm uma linha vermelha, para entrar no conflito. Se eles acharem que o Hamas está perdendo o conflito contra Israel, o Hezbollah entrará na guerra também, junto com o Iêmen, contra o Estado de Israel. De verdade, pessoal, não posso garantir, né? Mas achei um pouco estranha essa justificativa. Porque, convenhamos, se Hamas, Hezbollah e outros grupos atacarem Israel ao mesmo tempo, óbvio que fica mais difícil a defesa israelense. Vai esperar o Hamas ser derrotado para ir depois fazer um ataque contra Israel? Para mim, pareceu muito mais desculpinha do Hezbollah. Mas, enfim, quero saber também a opinião de vocês. Será que o Hezbollah, pessoal, do Líbano, entrará nesse conflito? Eles alegam que não entraram até agora porque não querem envolver o Líbano na guerra, e sim somente o Hezbollah, mas Israel não aceitará essas deliberações. A gente teve também, pessoal, como eu falei para vocês, né, parte desse isolamento de Israel, algumas condenações internacionais de países mais neutros na situação e até mesmo países latino-americanos. Olha que interessante, pessoal. Ah, professor, mas é porque está todo mundo junto com a Rússia, com a China e tal. Não é verdade. Por exemplo, o Chile, Gabriel Boric, condenou fortemente a Rússia, condenando a invasão à Ucrânia, dando apoio ao Zelensky e tal. Cara, o Chile convocou o embaixador de Israel, porque não concorda com as medidas que estão sendo feitas, inclusive a de Jabalia e ataque a algumas áreas de civis. O Gustavo Petro, presidente da Colômbia, não rompeu relações comerciais e nem diplomáticas, mas também fez a convocação do seu embaixador. A Bolívia foi ainda mais longe e anunciou um corte das relações diplomáticas com Israel. Ah, pessoal, mas quem liga, pô? Israel vai fazer negócio com a Bolívia? A Bolívia é um país pequenininho. Cara, convenhamos que, beleza, né? É um país pequeno, mas a gente está falando de 3 países que demonstraram insatisfação.
A Jordânia é outro país que também convocou o seu embaixador. E, inclusive, o embaixador de Israel que estava na Jordânia e saiu do país não poderá voltar para a Jordânia. Entende que isso está crescendo não só no mundo islâmico, mas na comunidade internacional? Então, pode ser que esses países que não fazem parte da União Europeia, do G7, aliado dos Estados Unidos, diretamente de Israel, demonstrem insatisfações com a postura israelense e isso fortaleça uma narrativa anti-Israel no mundo, tá? Lembrando, pessoal, que cuidado, tá? Não é anti-judeu, é anti-Israel. São coisas completamente diferentes. A gente está falando de um Estado que tem o seu governo e tem as suas atitudes, e estamos falando de um povo. É completamente diferente. É que nem você falar, por exemplo, não concordo com o Irã. Então todo Islã... Óbvio que não, né? São coisas completamente diferentes. E para finalizar, pessoal, falar notícias importantes também relacionadas a uma postura que o Brasil vem apresentando em relação ao Zelensky. O Zelensky deu uma entrevista ontem, ou anteontem, tá? Para o Financial Times, dando a entender que ele está bastante insatisfeito com a postura dos países desenvolvidos que deixaram de tratar a Ucrânia como uma prioridade. O Zelensky, então, vem tentando se movimentar na comunidade internacional. Vai lembrar, pessoal, que o Zelensky, inclusive, pediu para ir em direção a Israel para fazer algum tipo de discurso. Lembrando que o Zelensky, ele é judeu, e esse pedido foi negado por Israel. Óbvio, pessoal, ele queria atrair as atenções novamente para a Ucrânia de novo. E agora, ele está tentando negociar com alguns países que se consideram mais neutros na situação, mas não sancionam Rússia, enfim, a estabelecer algum tipo de relação diplomática. No caso, o Brasil é a bola da vez. Na última reunião, ou numa das últimas reuniões da ONU, o Zelensky ele se reuniu com Lula e uma reunião de cerca de 1h10. Nessa reunião ficou proposta que em algum momento do futuro rolaria uma reunião entre Ucrânia e Brasil. Aparentemente isso está se desenrolando, porque o Zelensky está perdendo relevância, vamos colocar assim, dentro do cenário internacional, a contraofensiva está paralisada e há um crescente aumento dos republicanos dos Estados Unidos, que inclusive separaram essa aqui é a ajuda de Israel, essa aqui é a ajuda para a Ucrânia. Israel é mais urgente do que a Ucrânia. Palavras do novo presidente da Câmara dos Estados Unidos. Então, talvez numa tentativa de demonstrar que a Ucrânia ainda precisa de ajuda, uma reunião deve ser feita. O Itamaraty vê com bons olhos. O Brasil fala que não fará visita à Rússia, nem fará visita à Ucrânia, porque quer se manter neutro na situação. Mas caso alguém da Ucrânia queira visitar o Brasil ou alguém da Rússia queira visitar, tranquilo. O Brasil não faz repasse de de armamentos, né, de equipamentos militares, e nem visita os países, mas aceita visita da Ucrânia. E aí, pessoal, bom para o Brasil uma possível visita do Zelensky? E para finalizar, a gente teve, pessoal, aliás, esqueci de comentar, né? Ontem, pessoal, Biden, em uma entrevista, porque a gente sabe que grande parte, né, de verbas aí destinadas para Israel e para a Ucrânia são verbas militares em um país que está com uma dívida acima de 33 trilhões de dólares e uma situação não muito confortável, tendo que aumentar a taxa de juros para controlar uma possível inflação e tal, né? Quando você aumenta a taxa de juros, aumenta também a dívida, que está fixada nessa taxa definida pelo Federal Reserve. Então isso é problemático, mas se não aumentar os juros, pode aumentar também a inflação. A economia americana, ela está numa situação um pouco complicada, E o Biden vem tentando demonstrar. Em uma das perguntas relacionadas a essa ajuda financeira, ele deu duas declarações que meio que combinam com a postura americana, né? Só que eu diria que foi um sincericídio, talvez, acima das expectativas. Falou que a luta que os Estados Unidos, ou o repasse de verbas dos Estados Unidos para a Ucrânia, para Israel, para Taiwan, por exemplo, faz parte da luta pela liberdade dos Estados Unidos. Ele, inclusive, não nessa entrevista, mas recentemente falou que os Estados Unidos têm que ser o farol da democracia no mundo, segundo o Biden, claro, tá? E aí depois esse ataque de sincericídio. Falou assim, mas vocês estão reclamando? Vocês sabem que quando a gente repassa verbas para a Ucrânia, repassa verbas, por exemplo, para Israel, armamentos, é a nossa indústria bélica que está produzindo. É a nossa indústria bélica que está gerando impostos, que está gerando empregos. Então isso movimenta a economia americana e, inclusive, traçou um paralelo com a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, direta e indiretamente, deu a entender, galera, que guerras pelo mundo são boas e que os americanos financiarem essa guerra cria uma situação de dependência, emprego e pagamento de impostos e aquecimento da economia americana. Professor, mas é verdade, todo mundo sabe. Sim, mas talvez falar, que nem eu falei, seja um ataque de sincericídio, nem existe, né, esse neologismo aí,
mas acima das expectativas. Além disso, o Biden também fez um decreto, pessoal, para regular a inteligência artificial. Lembrando que os Estados Unidos, ele é sede, né? Google, Microsoft, Apple, inclusive, né, a OpenAI, que é a dona do chat GPT, né? Sempre confundo as letrinhas, tá bom? Também está sediada nos Estados Unidos. Então, é um dos países que está tendo que conviver em mais larga escala com os benefícios e também com os malefícios da inteligência artificial. E aí o Biden, ele criou um decreto que regula isso. Alguns pontos, galera, colocados é para compartilhar o resultado dos testes de segurança que essas empresas fizerem, realizar periodicamente esses testes com a anuência do Estado americano, a criação de uma marca d'água para saber quais foram os trabalhos, escritas, enfim, que foram produzidos por inteligência artificial, um documento para que os militares também usem de forma ética essa inteligência artificial, tanto militares como também o governo, e a questão da privacidade. Poxa, até que ponto a inteligência artificial tem a capacidade de usar os dados das pessoas e até os dados dos estados, dados militares. Falou também, pessoal, para esclarecer riscos possíveis para o mercado de trabalho e também estabelecimento de parceria com outros países. E aí, pessoal, você acha que esse caminho da inteligência artificial tem que ser de fato regulado? Representa risco para a sociedade civil e para outros países? Se for ser regulado, o governo que vai regular? O governo que vai dizer qual o uso bom e qual o uso ruim da inteligência artificial? Questão polêmica, hein, pessoal? Podemos até gravar um vídeo aqui no futuro, se vocês quiserem, deixa no comentário, para tratar um pouco mais especificamente sobre esse tema. Beleza, pessoal? Então, se vocês curtiram o vídeo, não esquece, hein? Vota lá, ó, Ricardo Marcílio para Prêmio Best. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.